Você já se perguntou como é o inferno? Eu já. Sempre imaginei que fosse cheio de fogo, chamas e calor eterno. Mas e se não for assim? E se for um lugar com lama, frio e chuva? Um lugar onde cada regra que você conhece é ao contrário, mostrando a versão mais cruel possível de tudo que você imagina. O que eu vou te contar agora não é uma história. É um manual de sobrevivência, escrito em carne viva, palavra por palavra, por alguém que jura ter estado lá de verdade. Mas antes de começarmos, eu preciso te avisar, eu tenho que te avisar. Essa história, ela não é como as outras. Ela é forte, muito forte. Vamos falar hoje aqui de violência, de autoconsumo e de coisas ainda piores. Se você é sensível, é melhor parar por aqui. Porque eu te digo sem medo, nem para mim foi fácil adaptar essa história para poder recontar ela aqui no YouTube. Mas eu vou te contar ela da forma mais simples e mais justa possível, do meu jeito. Daí depois você decide se acredita ou não. Se não acreditar, pode guardar ela como uma simples história que ouviu ou um terrível pesadelo. Daí cabe a você decidir. Seja bem-vindo ao Somente para Estranhos. Apague a luz se você tiver coragem. Imagine isso comigo. Você abre os olhos e já está se afogando. Sim, se afogando. Dentro de um casulo pegajoso como um útero invertido. Aquilo gruda na sua pele, como se fosse uma segunda carne. Ali é quente, pegajoso e cheira a podre. Não é água, é líquido amniótico. Você se vê adulto, formado, não sabe onde está. A única coisa que você sabe é que está se afogando. Aquela água entrando na sua boca e nos seus pulmões. Você arranha as paredes, percebe que aquilo que te prende é mole. Raspa com unhas que você não conhece, com uma mão que você nunca viu. E algo que não cede. Com o desespero de quem entende de repente que não está nascendo, está renascendo. Em um corpo estranho. O casulo se rasga, o corte úmido, um rasgo que parece rir de você. Enquanto recupera o fôlego, você percebe que o casulo está preso em um muro. Você é cuspido para fora, nu e gelado, arremessado contra pedras afiadas. Na queda, você quebra o tornozelo. E antes mesmo de conseguir enxergar direito, já sente a presença de alguém. Um homem, cabelos grudados de lama, roupas de couro mal costuradas, o rosto riscado pela chuva em linhas escuras. Ele não fala, somente olha. Você quase sem ar tenta gritar. Alguém me ajuda, me ajudem, alguém me ajuda. A resposta que recebe é na linguagem daquele lugar, um chute no rosto. Todo o peso dele te esmagando, um estalo nojento, a sua mandíbula se quebrando, o mundo gira em dor, dor, muita dor. Depois são os braços esmagados, as pernas pisoteadas e torcidas. Você só ouve o som dos seus ossos se partindo. Isso mesmo. E quando você já está imobilizado, nu, gritando, o homem começa a devorar você vivo. Sim, vivo. E você descobre o primeiro tutorial do inferno, porque lá embaixo essa cena ela não é exceção, é uma regra. Poucos sobrevivem à primeira hora, quase ninguém à primeira noite. Quem morre renasce num novo casulo, em outro muro do outro lado da cidade. E mais cedo ou mais tarde você aprende a lição. Atacar o primeiro que vê. Se você tiver sorte, mata. Essa é a lei, única lei do inferno. O forte devora o fraco. Ponto.
No inferno, tudo recomeça. Se você morre, não acaba, você volta. Preso de novo dentro de um casulo imundo, pendurado em algum muro da cidade. E aqui vem a crueldade. Você mantém um corpo com o que morreu. Se você morreu velho, volta velho. Se morreu criança, volta criança. Se morreu com alguma deficiência, paciência, azar é o seu. Essa é a primeira realidade, o primeiro choque, e a maioria nunca chega a superar. Ali se separam os recém-chegados dos casulos dos residentes, os que já entenderam a dinâmica do local. De um lado, a carne fresca, os recém-nascidos. Do outro, os residentes, que já se habituaram, já sabem como funciona o local. Os recém-nascidos, eles chegam famintos, com frio, desesperados por roupa, armas e abrigo. Do outro lado, os residentes, que já aprenderam a sobreviver no local, mais fortes, mais cruéis, muito mais perigosos. A relação entre eles é simples. Carne fresca, os recém-nascidos, é comida, é ferramenta, é moeda de troca. E se você não consegue lutar, sobra obedecer, buscar proteção de uma tribo e pagar o preço. Para as mulheres, o preço é quase sempre o mesmo: violência. Não é metáfora, é inventário do horror. Quem sobrevive tempo suficiente pode ser aceito em uma tribo, mas lembre-se, a tribo nunca é família, é apenas a certeza de que ninguém mais forte vai te matar. Ainda. Diz, a cidade do inferno é um labirinto de lama e de chuva podre. Muros são cobertos de casulos, ruas estreitas e o eco constante dos gritos. Lá o tempo não existe, não há dia e nem noite, só a sensação de que tudo apodrece, inclusive você. Ethan descreveu Dis como uma colmeia faminta, milhares de casulos se abrindo enquanto os sobreviventes disputam cada segundo de vida. No final, tudo se resume à lei única do lugar: o forte devora o fraco. Começamos o tour pelas ruas de Dis, Skin Street. Ali os muros não são de pedra, eles são feitos de pele humana, esticada, pregada e costurada. A cada rajada de vento a pele arrepia, e se você encostar o ouvido, jura que ainda pode ouvir as batidas dos corações. Os residentes marcam território ali. Alguns usam as peles que tinham tatuagem como enfeite. Outros escrevem frases com ferro em brasa nas paredes de pele, e as marcas fedem, escorrem, até virarem cicatrizes secas e duras como couro. Outra rua se chama Perdition Farms. O nome engana. Não são fazendas, são currais. Corpos pendurados em ganchos, engordados com restos, mantidos vivos até o último suspiro. A carne fresca não é morta de imediato, é alimentada, engordada e só então abatida. O cheiro ali é doce e enjoativo, como carne assada de porco que nunca fica pronta, e os gritos se misturam com mugidos, como se a cidade inteira zombasse dos que estão presos ali. A parada é Boniarda, é o distrito dos pregadores. Homens que se dizem santos, mas suas pregações são cortes. Eles pregam que a dor é purificação, que o sofrimento é a única fé possível. E então eles erguem altares de ossos. Cada sermão termina em mutilação. A plateia não aplaude, a plateia devora. Tem também uma rua chamada Guerrena. É uma parte esquecida da cidade. Ali não há fome, não há sede, só o vazio. Os que entram desaparecem, dizem que os ossos ficam de pé, como se o corpo tivesse evaporado, e o vento que sopra em Guerrena carrega vozes que ninguém reconhece. Plangenton, o pântano negro, espesso como o petróleo. Cada passo pode ser 1 palmo ou 1 quilômetro de queda. Bolhas de gás sobem da lama e às vezes basta uma fagulha para tudo virar um inferno em chamas. Quando isso acontece, os gritos dos queimados ecoam por dias, misturados ao estalo da carne estourando. Cosmos
É um abismo cavado por escravos, tribos, gerações inteiras. Ninguém sabe onde termina. Hoje é um labirinto vertical. Rampas, escadas, forjas improvisadas. E a cada nível mais fundo é mais frio. Até o gelo cobrir as paredes, até o sangue congelar nas veias, até a pele rachar como vidro. Dizem que lá no fundo nem o inferno tem calor. Essa é Dis. Não é cidade, é colmeia, é prisão, é estômago. Ethan aprendeu isso vivendo. Dis é uma prisão eterna. Quem nasce de um casulo, cedo ou tarde, acaba ali, porque ninguém escapa, ninguém nunca escapa de Dis. No inferno não existem mitos, cada lenda nasceu da dor. Cada história foi escrita com sangue. A mais temida de todas é a lenda do açougueiro. Dizem que no dia que saiu do casulo, caiu direto no meio de uma tribo de escravistas. Eles riram, ergueram chicotes, se prepararam para torturá-lo. Foram despedaçados em minutos. Alguns acreditam que ele foi um guerreiro viking em vida. Se é verdade, ninguém sabe, mas no inferno não se vira lenda sem motivo. Ele só falou uma vez na vida dele, levantou os braços para a chuva e gritou: Valhalla, e ninguém mais o esqueceu. Outra lenda fala dos cães do inferno. Ethan conheceu eles de perto. Pensou ter encontrado apenas uma mulher faminta e esquelética com olhos arregalados. Mas quando se aproximou, ela disparou em 4 patas como um animal e gritou das sombras e uma dúzia respondeu. Uma armadilha, eles caçam em matilha. E no inferno, dentes e unhas humanas já bastam para esfolar alguém vivo. Arrancam pedaço por pedaço, como se fossem hienas famintas, e deixam o corpo gritar até não restar mais voz. No inferno, nem todos são guerreiros. Alguns se vestem como médicos, os cirurgiões. No começo parecem aliados, eles curam feridas, costuram cortes, mas tudo sem anestesia e sempre com um preço. Alguns são sádicos, costuram partes de corpos diferentes como quem monta um quebra-cabeça, um brinquedo quebrado. Transformam condenados em experimentos grotescos. Os andam sozinhos e mascarados. Cirurgiões que não respondem a tribo nenhuma. E você nunca sabe se por trás da máscara há um rosto humano ou apenas um buraco vazio. Nada assombrou tanto Ethan quanto ela, a bruxa pálida. Ele jurava ter visto uma mulher frágil, magra, mancando, aparentemente inofensiva. Um homem tentou atacá-la e errou cada golpe, como se o corpo se recusasse a acertar. Quando ela reagiu, arrancou a arma dele como se fosse nada. Depois quebrou seus joelhos, seus cotovelos, seus tornozelos, um por um. E não terminou. Sentou-se ao lado dele, pegou sua mão e começou a quebrar cada dedo, sem pressa, sem raiva, sem emoção. Ethan jura, era como se o cérebro dela funcionasse em outra frequência. Quando o homem desmaiou, ela apenas inclinou a cabeça e sussurrou e foi embora mancando como se não sentisse dor alguma. O que mais o assombrou não foi a força, foram os olhos dela, olhos de boneca, vazios, escuros, sem vida. Para Ethan não havia dúvidas, ela não era uma sobrevivente qualquer, ela era um Cambion. Cambion é uma criança nascida do próprio inferno, crescida até a idade adulta, uma impossibilidade viva, um insulto à lógica. No inferno, os homens são estéreis e as mulheres também. Casulos renascem, corpos voltam, mas gerar uma criança é impossível, ou pelo menos deveria ser, porque os Cambions existem, ninguém sabe como surgem. Alguns dizem que não são gerados, mas vomitados pelo próprio inferno. Crianças pálidas, de olhos negros como vidros partido, que cresce sem alma, sem passado, sem qualquer traço humano. Elas não choram, não sorriem, só observam em silêncio e quando atacam é com uma fúria que não deveria caber dentro de um corpo tão pequeno. Para Ethan, os Cambions eram a prova final. O inferno não era apenas uma prisão, era um organismo vivo,
um organismo fértil capaz de gerar seus próprios monstros. E quando parecia que nada poderia ser pior, surge a lenda mais cruel de todas, a coluna de fogo. De tempos em tempos, quando nós aqui de cima tentamos chamar os mortos, o inferno responde, e responde com uma agulha ardente que corta a chuva e o breu, iluminando o disco como uma luz deformada. Essa chama, ela não queima como o fogo comum, ela corrói, engole carne, ossos e até sombras. Quem toca essa luz, evapora, some. Alguns sobreviventes correm quando a coluna surge, outros caem de joelhos implorando para serem levados. E no fim, essa é a verdade sobre as lendas do inferno. Elas não oferecem esperança, oferecem apenas versões diferentes do mesmo destino. No coração do inferno existe um abismo chamado penumbra. Ninguém sabe quem começou. Alguns dizem que foram escravos, outros juram que foram tribos, presas à ganância de encontrar algo ali além de lama. Seja como for, o buraco nunca parou de crescer. Hoje a penumbra é um labirinto vertical. Rampas, escadas improvisadas, forjas precárias. Cada nível mais fundo é mais frio. O calor da lama desaparece. O ar pesa, o gelo toma as paredes até que o sangue congela nas veias, até a pele rachar como vidro. Até o coração bate mais lento e cada batida dói. E o pior, ali embaixo o renascimento não acaba. Cada vez que você morre, você volta diferente, menos humano, mais vazio, como se o abismo te devorasse aos poucos, até não sobrar mais nada de você. Então Ethan desapareceu. Ninguém sabe se ele ainda vive, se encontrou outro corpo ou se finalmente ficou preso para sempre dentro de um casulo. Por enquanto, a história dele chega ao fim, no silêncio do abismo, na prisão eterna da cidade de Dis. Mas eu fico me perguntando, e se um dia ele voltar? E se um dia ele renascer de um casulo e continuar a história? Vamos esperar para ver o que acontece. Se essa história te perturbou, se você gostou de ouvir essa história narrada por mim, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, me fala o que você achou. Assim você me incentiva a continuar narrando essas loucuras aqui para vocês. E a gente se encontra de novo toda semana aqui no Somente para Estranhos. E com certeza, uma coisa é certa, essa noite eu vou dormir com a luz acesa. Até semana que vem.